Eu vou abrir aqui o meu Krita. Na última aula, a gente pegou mais ou menos aqui como é que é cada função de ferramenta e tudo mais, mas hoje a gente vai se aprofundar um pouquinho mais nas que a gente costuma utilizar mais para poder fazer, ou pelo menos nas ferramentas essenciais, tá? Como padrão, eu vou usar esse pincel aqui, que é um pincel legal de se utilizar, que ele faz esse afinamento e esse engrossamento da linha, que eu acho que é top. Então esse pincel aqui é muito bom. Eu vou usar um pincel aqui que simula lápis, tá? Então ele tem uma texturinha mais áspera. Então vai ser o nosso pincel para a gente poder fazer rascunhos, etc. Tá? E é isso. Não vou pegar nada com muito... como é que eu posso dizer? Com muita textura, não. Eu acho que talvez fosse interessante a gente já pensar no pincel quadrado também, tipo esse daqui, que até tem textura, mas ele é quadradinho, ele funciona para a gente poder ter umas coisas interessantes. Então vão ser os 3 pincéis que a gente vai utilizar hoje. Tá? Bem, eu vou utilizar esse aqui, claro, mas vocês podem utilizar outros. Então, gradualmente, vou mostrar para vocês o que dá para a gente fazer utilizando as ferramentas mais básicas do Krita. Tá? Então, primeira coisa, começo de tudo, vocês abriram o documento. Vamos dizer que esse documento ele começou assim, começou do zero. Vamos abrir o documento, já vai aqui em arquivo, vai salvar ou dar um Ctrl S e dar um nome para o arquivo. Deixa eu colocar na pasta adequada, mantenha sua área de trabalho organizada. Workshop de ilustração digital, aula 2. Só coloca aula 2, você não fica com nada temático não, tá? Eu vou passar algumas coisinhas aqui, mas é pra gente ter uma noção mais ou menos de como vai funcionar. Beleza. Então, pra gente poder ter uma noção aqui das principais ferramentas, o primeiro que a gente tem que saber é qual pincel que a gente vai utilizar, tá? E já é bom a gente já começar a se acostumar com os atalhos, tá? É muita informação a princípio, mas é melhor você pegar muita informação agora do que se acostumar com pouca e depois ter dificuldade para pegar mais informação nova, sabe? Então, atalho. Atalho para pincel. Do inglês brush. Começa com a letra B, então o atalho para pincel aqui é a letra B. Se vocês olharem, está ali entre parênteses, ferramentas de traço livre de pincel e entre parênteses B. Então, toda vez que você apertar B, ele troca para o pincel que você tiver selecionado. Vem cá na ferramenta de transformação. Tá a cruzinha, se eu clicar em B, muda para o pincel. E é isso aí, tá? Isso aqui vem por padrão do Krita, se não me engano, mas as configurações dele também estão focadas para ficarem parecidas com a do Photoshop. Se por algum acaso acontecer de vocês não terem a configuração assim, vocês podem vir aqui em configurar Krita, vocês vêm em cadê? Atalhos de teclado, e aí vocês têm aqui embaixo a opção Default, que é o padrão do Krita, ou vocês podem colocar aqui em compatível com Photoshop, ou se vocês vieram do Paint Toolsai, compatível com Paint Toolsai, enfim, vocês escolhem qual que vocês preferem, compatível com Tablet Pro. Vocês podem carregar como vocês preferirem. Aqui vocês estão vendo que a minha organização de tela não está como vem padrão, né? É porque eu fiz aquele esqueminha de pegar e arrastar as coisas para o lugar onde eu quero. Eu gosto dessa aqui porque eu tenho um espaço bom, tanto para ver pincéis, quanto para ver todas as ferramentas, quanto para ver várias camadas, se eu fizer camadas aqui, e eu ainda posso mudar aqui para ver as opções de ferramentas, tá? Então, mudei para pincel. Vamos supor que eu vou fazer aqui um rascunho de um personagem. Vamos fazer um personagemzinho bem simplesinho. Vocês podem escolher uma forma geométrica, qualquer que seja. Eu vou fazer um negócio meio que uma gotinha assim, quase uma coxinha. Tá, vou fazer um personagemzinho mais assim. Tá? Pode ser rabiscado mesmo. Eu já fiz ele numa versão de celular. Eu vou fazer ele aqui também numa versão do computador. Vou fazer um personagem com os olhinhos bem grandões e uma boquinha bem pequenininha.
Fazer um brilhinho aqui no olho. Bem simplesão. É uma cabecinha de alienígena, um negócio, um ervilito. Tá? Um negócio mais ou menos assim. Aqui, olha, para fazer o rascunho eu fiz já com detalhe, já vim com opacidade baixa nesse pincel e tudo mais, né? Mas eu posso controlar, tipo, o quão transparente esse pincel vai ser. Tá? Então eu posso abaixar bastante a opacidade dele, que mesmo que eu aperte muito, ele vai ficar bem transparente. Tá? Ou eu posso deixar no padrão que estava aqui, que era 15%, que já dá para eu utilizar bem. Se eu aumentar a opacidade dele, ele vai ficar pretão, tá? Ele vai ficar completamente preenchido, mas eu gosto dele pouco preenchido, que aí dá para eu poder trabalhar num rascunho mais clarinho para o meu desenho. Tá? Então, feito isso aqui, vou fazer tudo numa camada só e a gente vai ver as vantagens e as desvantagens disso, tá? Não se preocupa com camada agora não. E eu não estou fazendo em cima da camada do fundo, tá? Eu estou fazendo na camada que já abre, a camada 1, que abre em cima do background, tá bom? Então, beleza. Vim aqui, fiz o rascunho, show de bola. Agora eu vou pegar, eu vou aumentar o tamanho do meu pincel. E aí, para aumentar o tamanho do pincel, eu posso apertar em Shift e puxar a caneta para o lado, tá? Ou eu posso só vir aqui em tamanho e aumentar o tamanho dele também. E eu vou diminuir a opacidade. A opacidade não tem jeito, tem que ser aqui mesmo. Até dá para fazer com atalho de teclado, mas eu prefiro fazer direto aqui, é mais rápido. Tá? Eu vou diminuir um pouquinho. Por quê? Porque eu quero apagar um pouquinho isso aqui e deixar mais claro ainda. Né? Já que eu fiz forte, eu quero deixar ele um pouquinho mais claro. Então, eu vou vir aqui na ferramenta de borracha e vou clicar nela. Tá? Não tem uma ferramenta de borracha aqui, porque essa ferramenta ela vai estar aqui. Tá? O atalho dela é o E. Você pode clicar em E, ele vai automaticamente, ó, acionou a borracha lá em cima. Eu posso vir e clicar aqui e dar aquela apagadinha de leve. Eu quero ele bem clarinho só para eu poder fazer depois um traçado mais preciso em cima dele. Show de bola. Então aqui já deu para eu ter uma noção legal de como vai funcionar o meu desenho. Eu posso pegar e fazer o seguinte, olha. Agora que eu estou fazendo isso aqui em cima de uma camada só, eu posso vir e fazer o traçado dele por cima, como se eu estivesse passando uma caneta. Só que, geralmente, vai ficar meio difícil de vocês fazerem isso, o traço fica levemente tremido. Existem duas formas de a gente resolver isso. A gente pode usar essa ferramenta daqui, que é a ferramenta de pincel dinâmico, tá? A gente vem aqui em opções de ferramentas e a gente vai mudar um pouquinho a massa dele para 6, 7, eu acho que ele vem como padrão 1, né? Se mudou para 6, 7, ele vem como se fosse uma espécie de estabilizador, ele meio que corrige o traço para você meio que automaticamente, tá? Então essa é uma das formas de a gente fazer. Ou a gente pode voltar lá no pincel padrão e a gente pode, aqui nas opções de ferramenta, selecionar o estabilizador. E aí você aumenta a distância que vai ter, que você vai usar para poder fazer. Deixa eu apagar aqui. Então, pode fazer assim, e o traço já fica mais estável. Então, ó, dá para fazer ele todo assim. Né? Ou você pode aumentar e diminuir a distância aqui, ó. Você vai ver que esse círculo ele aumenta ou diminui de tamanho. Ó, o atraso, você diminui o tamanho do círculo. Eu prefiro diminuir esse atraso para ficar aí uns 13 mais ou menos, né, para o tamanho que eu estou utilizando aqui, que é um tamanho relativamente grande de folha. Eu coloco 13 mais ou menos e ele fica bom, tá? Então aqui a gente vai tendo gradualmente o formatinho das coisas. Tá? Então daria pra gente poder desenhar aqui. Uma outra coisa que a gente faz bastante é girar a folha. Você pode girar ela com uma certa liberdade. Não sei vocês, mas eu tenho o hábito de girar a folha no tradicional e não é diferente no digital. Eu giro bastante. E aí o que eu faço? Se você está no celular, é só pegar, colocar os dois dedos na tela e girar. Ele vai funcionar normalmente. No Krita, eu uso Shift e Space. Vai aparecer essas duas setinhas. E eu giro para um lado e giro para o outro. Seguro com a caneta e giro para um lado e giro para o outro. Vocês estão conseguindo me ver aí? No vídeo, tá tudo certo?
Tá, beleza então. Alguém colocou aqui, eu pensei a versão do Krita é completamente diferente. Tem versão do Krita mais recente, você vai dar uma olhada no site, que é basicamente atualização, tá? Essas funções aqui, elas são as mesmas desde quase sempre. Tem uma ou duas ferramentas que não tem nas versões mais antigas, mas que você vai achar nas versões mais atuais. E todas as ferramentas que eu estou usando aqui são ferramentas das versões que estão nas versões antigas também, tá? O estabilizador tem no Krita desde sempre, essa ferramenta do desenho dinâmico também tem no Krita desde sempre, tá? Parou, né? Deixa eu dar uma olhada aqui. Calma aí, só um aumento. Tá reiniciando. A minha internet continua ruim, né? Aparentemente a internet desconectou do computador. Então, aí tu vai lá nas opções de ferramenta e aí você vai aumentar a massa, que ele vai deixando mais estável. Quanto mais você aumenta, mais fica estável. Mas não aumenta muito, porque ela vai limitando o seu traço. Então você vai puxar e quando chegar num determinado ponto que você for soltando a caneta, ela simplesmente para de riscar. Eu coloquei 0,06 e já deu, assim. Pra mim funcionou aqui. Eu tô usando uma folha tamanho A6, isso aqui já deu pra mim, já ficou legal. Então vamos lá. Voltei. Mas isso é pra qualquer programa, tá? Eventualmente vai ficar meio bosta mesmo. Então, ó, tá fazendo aqui, ó. Vamos preenchendo aqui os formatos, tá? Eu vou fazendo aqui o formatinho do rosto dele. Sua voz picotou, Miguel. Vamos lá. Então, ó, aqui eu tô fazendo a line art, tá bem pegadinho aqui, tipo, meio emboladinha. É legal a gente fazer isso com bastante cuidado, tá? Assim como no papel, é legal você ter muito cuidado na hora de fazer o seu desenho. Line art é uma das partes, pelo menos pra mim, mais chatas do desenho. Você tem que deixar ela bem acertadinha, bem refinadinha, tudo bonitinho demais. Porque de longe dá pra ver quando ela tá estragada, tipo, mano, esse pedacinho aqui, ó, que a gente tem que cuidar. Outra coisa, eu falei do atalho para poder girar, que é Shift Space e você gira, né? Mas tem para poder dar zoom também. Vocês podem tanto utilizar essa lupinha que tem aqui do lado, quanto vocês podem utilizar esse atalho, que é o Ctrl Space. E aí você sobe a caneta, ela vai dar zoom, e você abaixa a caneta, ela vai dar zoom out, né? Você clica e arrasta para cima, zoom, clica e arrasta para baixo, zoom out. Tá? E se você quiser movimentar, por exemplo, eu dei zoom aqui, mas eu quero corrigir lá em cima, eu posso só segurar espaço, vai aparecer essa mãozinha e eu vou trazer ele para cima. Ah, Lucas, é muito atalho, é muita coisa para poder pegar? Sim, é muito atalho, é muita coisa para poder pegar, mas conforme vocês forem fazendo, vai ficando mais fixo na memória de vocês o que é cada coisa, tá? Então, a gente vai fazendo aqui, vai fazer a line art, ó. Eu terminei aqui. Nunca começa daqui, porque vai ficar essa emenda feia. Volta um pouquinho na line art e puxa. É a mesma coisa aqui no papel, tá? Você volta um pouquinho e vai puxando para dar continuidade para a line art. Ó.
Aqui, ó. Aqui elas não vão se encaixar muito bem, não tem problema. Chego aqui depois, clico em E e dou aquela corrigida no traço, apagando as partes que são sobressalentes. Pronto, fiz aí uma line art meio bostinha, mas tá valendo. Só que aqui relaxa, você vai ver como é que essas coisas funcionam. Ó, aqui eu fiz tudo numa camada só. Então percebam o seguinte, se eu apagar tipo alguma parte da minha line art que não deu certo, eu também apago aqui embaixo, ó. Não sei se dá para vocês perceberem a diferença, mas eu apago aqui embaixo o rascunho, tá? E esse é o porquê eu tô ensinando errado para vocês aprenderem como não fazer na vida de vocês. O porquê de vocês não fazerem as coisas em uma camada só, tá? Evitem. Ah, eu preciso ter 30 mil camadas? Se você estiver confortável com isso, tá valendo. Mas evita fazer em uma camada só. Exatamente. Se for Vitória, tá tudo bem. Mas evita fazer numa camada só, porque você não pode, por exemplo, depois você tem que vir ou cobrir ou ficar apagando toda essa parte de rascunho. Dá para você fazer isso, mas tem uma forma muito mais simples de fazer isso tudo, que é utilizando camadas, tá? Então eu vou fazer normalmente e vou mostrar para vocês como é que fica no final. Deixa eu só dar uma ajeitada nessa line art para não ficar tão cagada assim. Então eu vou mostrar para vocês como é que é com camada é o poder, cara. O uso das camadas é fundamental para você poder fazer uma ilustração bem organizada e para você não ter tanta dor de cabeça, sabe? É muito melhor, muito melhor. Então, eu fiz aqui minha ervilhita, minha ervilha alienígena. E beleza, terminei aqui. Terminei a line art da minha ervilha. Como é que eu posso excluir esse rascunho aqui de baixo? Eu posso vir aqui com a ferramenta de seleção, por exemplo, e clicar aqui em volta e apagar tudo que está em volta, e depois clicar aqui dentro e apagar tudo aqui que está aqui dentro. Ó, aqui no olho tem que fazer também, mesma coisa, para poder conseguir fazer aqui o rascunho. Só que se vocês repararem, por exemplo, ó, aqui nesse olho ainda tem uma diferençazinha aqui, ó, de cor, bem pequenininha. É um pixelzinho mais escuro que está aqui. Isso é o restinho que sobrou do rascunho. Por quê? Porque quando eu uso a ferramenta de seleção e eu apago, né, eu dou um delete aqui em cima, ela não está selecionando, ela parece que está selecionando isso tudo aqui, mas ela está selecionando entre as partes que estão brancas ali, até chegar no canto. Então ela não está apagando 100%. Eu teria que vir aqui nas ferramentas, nas opções de ferramentas, ok? Aumentar aqui, no caso, o raio de amostra, que aqui está em 0, teria que aumentar aqui para, sei lá, 10, por exemplo, e aí eu tirava praticamente tudo daqui. Mas ainda assim eu não acho legal. E ele muda também a posição de estar os negócios. Então, o ideal seria você fazer separado, justamente para não ter que ficar depois apagando e vai ficar sobrando pedaço. Aumentei o raio de amostra, o negócio ficou gigantesco. E aí ele vai ficando, você vai ficar apagando direto aqui eternamente, e para não ficar sobrando esses pedacinhos de line art, seria legal se você simplesmente utilizasse as camadas, ficaria muito mais fácil. Depois eu vou refazer esse desenho só com camadas para vocês poderem ver qual é a diferença das coisas aqui. Tá? Então vamos continuar, ainda dentro de uma camada só. A gente pode continuar usando aqui a ferramenta de seleção. E geralmente essa opção não vai estar disponível, por exemplo, para celular. Você seleciona uma parte e aí você só clica em um atalho e ela vai funcionar. Mas aqui, por exemplo, se eu pegar e fizer Shift Backspace, eu posso preencher toda a área que está selecionada. Tá? Não é a melhor escolha de cor. Vamos pegar uma cor mais clara. Shift Backspace.
e ele seleciona aqui. Ó, ele vai preencher toda a área que está selecionada. Isso é a mesma coisa que eu pegar e selecionar aqui, por exemplo. Vamos lá, selecionar essas duas áreas aqui, tá? Então, ó, selecionei com uma varinha mágica uma área, apertei Shift e vai aparecer um maisinho na minha seleção, tá? Mas eu também conseguiria fazer a mesma coisa, né? Com um maisinho aqui eu consigo juntar duas seleções, mas eu poderia fazer a mesma coisa vindo em adicionar. Qual é que é essa aqui de adicionar? Eu acho que é essa aqui, isso, adicionar. Então eu clico aqui nessa opção aqui, ação adicionar, e aí quando eu clico aqui, ela vai manter duas seleções ao mesmo tempo. Isso é legal para quando a gente vai fazer algumas edições e tudo mais, tá? Quanto melhor for a sua seleção, melhor vai ser o preenchimento, tá? Percebam que no Krita de vocês provavelmente vai estar assim, ó. Aumentar ou encolher seleção vai estar em 0, tá? Eu coloquei para 1 pixel. Por quê? Porque quando eu selecionar, ela vai andar um pixelzinho para dentro. E isso vai deixar a minha line art um pouquinho mais fina, mas vai preencher sem ficar espaço em branco entre uma cor e outra, tá? Então, vou mostrar para vocês como seria se eu colocasse aqui em 0. Tá. Essa é uma aula mais para a gente poder entender como é que funciona, né, as ferramentas e as opções de ferramentas, como é que a gente vai usar elas. Então, ó, aqui, ó, eu coloquei em 0, tá vendo? Ela não invade os pixels. Se eu vier aqui e, sei lá, pintar de rosinha o olhinho dele, percebam que vai ficar uns espacinhos em branco. Quando a gente olha de longe, dá um certo estranhamento, né? Espaço em branco aqui, espaço em branco aqui. A gente não quer isso. A gente vem cá, aumenta para 1 e a gente seleciona de novo. Quando a gente seleciona, ó, ela já vai preencher uma areazinha maior, tá? Vou dar de novo o Shift Backspace e ó, ela preencheu mais para dentro, não tem mais espacinho em branco. E aí o desenho fica mais acertadinho, tá? Mas massa, daqui a pouco eu dou uma olhadinha nele. Beleza, vou fazer a mesma coisa aqui. Pintei. Putz, olhei e falei, pô, legal, mas eu acho que esse vermelho não tá combinando com os olhos do meu personagem. Eu quero que ele tenha, sei lá, os olhos marrons. Como é que eu faço agora? Eu posso vir aqui na ferramenta de seleção, né, na área das ferramentas de seleção, e tem essa aqui, ó, com conta-gotas. Vamos lá. Então eu quero ser, tipo, não gostei dos olhos que tá o meu desenho aqui, tá? Eu acho que não ficou legal, não ficou maneiro. A seleção tá bem bosta também, mas já foi. Agora é isso aí. O que eu vou fazer? Quero selecionar. Aqui na seleção na seção de seleção, a gente vai ter uma seleção pontilhadinha e tem um conta-gotas. Se você clicar nela e clicar em cima da cor que você quer alterar, ela vai selecionar tudo que está dentro da cena que tem essa cor, tá? E existem duas formas de eu mudar a cor aqui. Eu posso vir aqui no conta-gotas, selecionar a cor que eu quero, vir na seleção de cores, selecionar a cor que eu quero e dar o Shift Backspace e preencher com a cor que eu quero. É válido, tá? Mas eu também posso fazer uma outra coisa. Eu posso dar um Ctrl U ou vir aqui em filtrar, ajustar, tá? Isso aqui praticamente todo programa tem, tá? Uma seção de ajuste, tá? E eu vou vir aqui em balanceamento de cor, é isso aqui mesmo? Ou é ajuste do HSV? Não, ajuste do HSV, tá? HSV vem de Hue Saturation Value, eu não sei qual é a pronúncia disso. Então, isso aqui serve justamente para isso, tá? Para você mexer na tonalidade, então posso mudar aqui a cor que eu quero.
Se eu quero ele mais rosa, se eu quero ele mais azulado, se eu quero ele mais verde, mais amarelado, mais laranja. Eu posso ir mexendo aqui, eternamente ele vai ficar esse baile funk aqui rolando nos olhos, essa parada gay rolando aqui nos olhos do meu personagem. Aqui só onde está selecionado, né? Ou na camada que você está utilizando. Tá, então ele vai fazer isso aqui. Se eu tivesse sem nada selecionado, ele ia fazer para mim a aplicação dessa mudança de cor em todo o desenho, tá? Então aqui eu vou mudar aqui para um laranja. Aqui eu posso mexer na saturação, posso deixar a cor super vibrante ou eu posso deixar a cor mais acinzentada, tá? Então eu gosto de dar uma vibranticidade aqui na cor. E aqui eu posso deixar ela mais escura, diminuindo a luminosidade, ou mais clara, aumentando a luminosidade. Então eu acho que eu posso deixar ela um pouquinho mais escura aqui. Opa, show de bola. E ó, ela virou um marronzinho. Achei que tá ok, eu posso vir aqui e clicar em ok e tá tudo certo, tá? Então são algumas das formas de a gente mexer nisso aqui. Feito isso aqui, beleza, a gente tem o nosso personagemzinho. Aí a gente pode ver uma coisa legal aqui pra gente poder fazer, por exemplo, uma sombra nele, tá? Enquanto a gente está trabalhando aqui com o pincel, vou apertar B de novo, venho aqui em pincel e eu tenho a opção de fazer uma sombra nele. Eu vou usar esse pincel aqui que eu usei para poder fazer a line art, eu vou usar ele aqui para poder fazer uma sombra. Só que se eu chegar aqui e simplesmente pintar assim, ele vai cobrir tudo o negócio. Então tem duas coisas que a gente vai fazer. A primeira é pegar esse pincel aqui, vou aqui em cima nessas opções que tem aqui, tá? E eu vou usar o Blend Mode nesse pincel. Vou usar o Blend Mode de multiplicação, multiplicar. E vou escolher um roxinho aqui. Que a gente aqui está habituado com sombra roxa. É assim que a gente trabalha. E aí agora, quando eu pinto aqui por cima, ó, ele só acrescenta em cima da cor que eu tô, em cima do objeto que eu tô pintando, tá? Ele meio que mescla com o que eu tô fazendo. Mais uma vez, eu estou fazendo tudo em cima de uma camada, então isso aqui é a forma errada de fazer os negócios, tá, gente? Mas, se você quiser um resultado de uma camada só, dá para fazer alguma coisa pensando mais ou menos nisso. Então, vamos supor que eu queira fazer aqui uma sombra que pegue o corpinho todo dele aqui. Eu não quero que ela preencha toda essa parte aqui. Tem como eu fazer isso mexendo na camada, mas a gente vai fazer aqui o pessoal das cavernas antigamente fazia, que é fazendo uma seleção em volta do objeto, selecionar todo o objeto aqui, né? E se eu riscar, vocês vão ver que eu vou riscar a parte de fora do objeto. Então o que acontece? Para eu selecionar o objeto todo de uma vez só, da forma mais rápida possível, é mais fácil eu clicar no fundo, que ele tem uma cor só, e dar um Ctrl Shift I. Para quê? Para inverter a minha seleção. Perceba que ela ficou mal selecionada, por quê? Porque tem resto do rascunho aqui. Mas a gente vai deixar assim mesmo, para mostrar para vocês que é para vocês aprenderem a fazer as coisas numa camada só. Vou repetir isso eternamente. E a gente pode vir aqui e fazer uma sombrinha. Ficou muito forte, posso vir aqui na opacidade do pincel, diminuir a opacidade, passar aqui, ó, fica mais clarinho. Tá, então vou fazer isso aqui, vou fazer isso aqui e vou fazer isso aqui. Posso fazer até aqui embaixo também, se quiser. Aqui. Pois é um alienígena, é uma ervilha alienígena, parece um invasorzinho. Né? Parece muito um invasorzinho. Então, aqui é a nossa ervilhinha, como ela ficou, feita em uma camada só. Tá? Vou colocar ela aqui do ladinho, ó. O bom de estar numa camada só, que se eu pegar para poder movimentar, tá? Aqui a gente movimenta com Ctrl T. Tá? Dá um Ctrl T, ele vai mudar para essa ferramenta aqui. Ela serve tanto para eu redimensionar, tá? Eu posso puxar aqui na aba, apertar Ctrl e ela vai redimensionar, aliás, Ctrl Shift, ela vai redimensionar sempre com a mesma escala, com o mesmo tamanho, sem deformar, tá? Mas eu posso pegar aqui, por exemplo, assim, ó, diminuir ela, deixar mais achatadinha,
eu deixar menorzinha. Dá pra gente ir mexendo nela da forma como a gente quiser aqui. Se você pegar aqui nos cantinhos, você consegue girar, ó, só o objeto, sem girar o painel, né, sem girar a folha. Se você vier aqui assim, ó, nos cantos, vai aparecer essa seta indo uma pro lado e uma pro outro. Você consegue dar essa esticada nela. E como eu já falei na aula anterior, você consegue fazer a perspectiva. Então você consegue colocar o objeto em perspectiva, né, com muitas aspas, porque não é uma perspectiva exata. Não é a melhor forma de você fazer perspectiva no desenho, tá? Isso aqui ajuda em algumas situações, mas não é para usar em tudo. E aí você pode utilizar aqui. Mais uma vez, se vocês quiserem alguma coisa diferente, vocês podem vir do ladinho e vocês acham algumas opções, como por exemplo a opção de perspectiva, que você pode realmente alterar a perspectiva vendo inclusive o ponto de fuga onde ela tá aplicada, e perceba que ela distorce horrivelmente esse negócio. É quase como se fosse um buraco negro, tá? E tem um processo de espaguetificação ali no meio do desenho, tá? Tem essa opção aqui, ó, em que você pode mexer com a ancoragem dela e subdividir em várias outras partes. Deixa eu puxar mais pra cá, porque tá meio espremidinho aqui e o número não aparece. Ó, aqui, ó, a gente tem um número de subdivisões que a gente pode ter, tá? E aí o que acontece? Você pode vir e selecionar uma parte, tipo, eu quero que ela fique mais cabeçudinha, tipo uma coxinha mesmo. Então eu posso vir pra cá e dar uma ajeitada aqui assim, ó. É tipo a ferramenta de Puppet do Photoshop, só que um pouco menos personalizada. Ela é mais de grade, assim, é mais padrão. Tá? Então eu poderia fazer isso, ou eu poderia fazer isso parecer, sei lá, um dente. É maneiríssimo, maneiríssimo. Esses efeitos depois eu vou explicar um pouquinho melhor cada um não, né? Mas pelo menos os principais que a gente vai utilizar, os principais blend modes que a gente vai utilizar. Então, ó, aqui a gente tem a nossa ervilhinha completamente alterada e parece que levou uma martelada na cabeça. Eu posso mudar aqui para esse outro tipo de ajuste aqui, que é por pontos de ancoragem também, mas você pode selecionar. Então eu posso fazer tipo tudo no formatinho que ela já tem. Aqui eu tentar seguir mais ou menos o formatinho dela. E aí eu posso puxar algumas partes específicas, deixar ela mais arredondadinha, por exemplo. Eita. Aqui mais pra cá. Olha, ela começa a ficar mais arredondadinha e já começa a aparecer um Digimon. Parece uma bolinha, olha só que coisa fofa. Então dá pra gente ir mexendo. Isso aqui funciona muito melhor quando você tem, por exemplo, um personagem que tem braço, sabe? E aí você pode mudar a posição do braço do personagem só fazendo isso aqui, tá? Toda transformação, ela causa uma alteração no bitmap. Então a gente vai ter uma imagem que depois ela vai ter uma qualidade um pouquinho piorada depois que você aplica, tá? Para toda transformação aqui você pode vir e dar um enter e ela vai aplicar essa transformação e vai ficar desse jeito no final, tá? Uma outra coisa que tem aqui que a gente pode utilizar e que eu uso bastante, por exemplo, para corrigir às vezes a cara de um personagem que está torto ou alguma coisa assim, é a ferramenta de liquefy aqui, né? De formação líquida. Eita. Peraí, deixa eu passar aqui. Então, por exemplo, eu quero deixar esse brilhinho do olho um pouquinho mais parecido com esse brilhinho daqui. Eu posso vir aqui e dar uma espalhada nele aqui, ó. Dar uma empurrada nele para poder ficar um pouquinho mais
macetinho. Isso aqui ajuda muito, cara, quando você tá precisando acertar alguma coisinha que você fala, pô, vou ter que desenhar tudo de novo. Não. Tá aqui para isso. O advento da tecnologia. Exatamente. Tá lá no Ctrl T e aí você vem nessa gotinha que tem aqui no canto nas opções de ferramentas. Tá? Então o principal aqui é a gente entender isso. Tipo, para toda ferramenta que você seleciona aqui, você vai ter uma opção aqui no canto. E conforme você vai mexendo e vai trabalhando com isso, você vai descobrindo funções novas para as mesmas ferramentas, sabe? Então, não gostei, quero voltar do começo, você pode dar aqui um resetar ou você pode vir aqui e aplicar também. E ele vai ficar mais certinho. Tá? Então, essa aqui é a nossa gotinha feita toda em uma camada só. Tá? Se eu fosse fazer ela em várias camadas, eu faria de outras formas. Mas basicamente o ideal é a gente entender como é que funciona essa aplicação de ferramentas aqui. Deixa eu ver o que mais que tem aqui que é legal da gente poder saber. Tem muita ferramenta aqui que é muito útil, vocês podem fazer muita coisa com elas. Mas eu acho que é legal a gente se ater às principais, as que tem em todos os programas e que vocês com certeza vão fazer utilizando essas ferramentas aí. Vocês vão achar elas em algum lugar, tá? Seja no celular, seja no computador, essas ferramentas elas vão estar sempre presentes. Então, brush, ferramenta de transformar, ferramenta de seleção, elas estão sempre aqui. Tem outros tipos de seleção também, tá? Então, por exemplo, a seleção de mão livre me permite fazer alguma coisa num formato livre, tá? Enquanto que a ferramenta poligonal, ela me permite fazer alguma coisa, mas sempre clicando e fazendo linhas retas, tá? E até dá para fazer alguma coisa, mas a linha vai ser sempre reta. Então, aqui o formato que as duas elas fazem. Circular e quadrado eu não preciso explicar para vocês, pelo amor de Deus, tá? E tem a ferramenta de seleção magnética, que ela simplesmente vai num canto aqui assim e ela vai você vai passando e ela vai naturalmente fazendo uma linha magnética aqui em volta do seu desenho. E às vezes funciona bem, às vezes não funciona. Isso eu não sei por que implementaram essa ferramenta, porque ela nunca foi útil para nada, nem no Photoshop, tá? Apesar de que você pode vir aqui e depois ir mexendo, puxando as linhas para onde você quer e tal. Ela era para ser um adiantador, um facilitador, mas ela é uma ferramenta bem irritante na maior parte dos casos. Tá? Ela basicamente deveria selecionar cantos do seu desenho automaticamente. E aí você pode ir passando e recortando o objeto de um lugar específico, sabe? Só que ela não faz isso. Essa ferramenta do Paint Tool era legal porque ela fazia um falso vetor, né? Que é bem parecido, é parecido com essa ideia de você ter uma linha em vetor. Deixa eu fazer uma linha em vetor aqui. Não essa linha em vetor, Lucas. Uma outra linha em vetor. De ter alguma parada mais ou menos assim. Uma parada mais ou menos assim. E aí depois você vir cá e poder alterar ela. Que eu fiz no lugar errado, inclusive, eu tenho que criar uma camada de vetor para isso, camada vetorial, e aí sim, posso vir na camada vetorial e fazer alguma coisa aqui nesse sentido. Então, posso criar alguma coisa aqui, por exemplo, e depois eu poderia vir aqui e alterar essa coisa, essa curva aqui, né? Mexer ela para cá, né? Ou fazer uma curva em algum momento aqui com ela. Enfim, ir alterando. O Paint Tool tinha isso e você podia fazer isso na linha, o que era muito legal. Você podia deixar os pontos mais finos ou mais grossos, como o Miguel falou. Infelizmente, o Krita ele até tem, ele simula um vetor, mas se a gente olhar de perto, ele não é um vetor de fato, tá?
um vetor, se eu der zoom nele, ele não vai acontecer isso daqui. Inclusive, depois eu mostro para vocês a diferença de um vetor de verdade, tá? Mas ele não vai estourar e aparecer em pixels, ele vai estar sempre liso, como o canto dessa página aqui, não importa o quanto de zoom, de 9000 de zoom, e ela não dividiu em pixels, ela não ficou pixelada aqui no canto, porque ela é um vetor, sabe? Mas aqui eu posso dar 9000 de pixel, 9 milhões de pixel por cento, de zoom por cento, e a gente vai ter pixels diferentes aqui, tá? Então o Krita ele simula um vetor também, mas não é tão bom quanto o Paint Tool sai. Tá? Então, essa é a nossa gotinha feita sem camadas. Como é que ela ficaria se a gente fizesse ela em camadas? Deixa eu selecionar aqui. Ah tá, para desfazer uma seleção, tá gente? Só lembrando, eu falei na última aula, mas é bom a gente lembrar. Ctrl Shift A de All, você deseleciona tudo. Se você der Ctrl A, ele seleciona tudo, tá? Então ele vai selecionar a página inteira. Ctrl Shift A, você seleciona. Como padrão, tá? Para desfazer uma função, geralmente é Ctrl Shift alguma coisa. Se você fez um Ctrl Z, se você quer refazer, você faz um Ctrl Shift Z. Se você quer agrupar, você dá um Ctrl G. Se você quer desagrupar, Ctrl Shift G. Em teoria desagruparia, mas aqui no Krita ele faz um segundo grupo, só que hierárquico. É um negócio que eu vou explicar mais pra frente também. Então vamos lá. Eu vou criar um sisteminha de camadas aqui do lado, para vocês entenderem um pouquinho como é que a gente vai usar essas ferramentas e as camadas. E depois, para a gente poder finalizar, né, quando eu tirar as dúvidas de vocês, a gente vai tentar fazer um personagemzinho usando uma forma simples. Pode ser a gotinha, mas pode ser um círculo, pode ser um quadrado, pode ser qualquer outra coisa, que a gente vai tentar trabalhar um pouquinho melhor com ele. Vamos lá. Vou criar uma outra camada aqui. Show de bola. E eu vou criar um grupo para ela. Eu vou dar um Ctrl G, ele vai gerar um grupo. G de grupo, ele vai gerar um grupo para mim. É uma camada, tá, com uma pastinha, com outra camada dentro, tá? Se eu der 2 cliques aqui nessa camada, eu posso nomear, renomear, enfim. Vou colocar aqui gotinha. Gotinha certa, a outra gotinha tá errada. E aqui eu posso separar em etapas. Por exemplo, eu posso criar uma camada aqui, que é a camada de rascunho. Eu posso vir aqui embaixo, clicar para adicionar uma nova camada. E posso criar uma camada de line art. Eu posso vir aqui e criar uma outra camada, que vai ser minha camada de cores. E criar uma quarta camada, que vai ser minha camada de sombra. Isso aqui para ser simples, tá? A gente pode colocar essas camadas aqui ad infinitum enquanto seu computador aguentar e não estourar, tá? Para quem está usando o celular, enquanto o programa permitir que você faça, porque ele vai, por segurança, os programas de celular tendem a diminuir o tamanho de camadas de acordo com o tamanho de desenho que você está fazendo, tá? Antigamente o Autodesk só tinha 3 camadas. Para mim era o suficiente, só precisava de 3 mesmo. Mas você pode fazer umas e ir apagando as outras que você não vai usar. Mas é legal você ter mais camadas para você poder fazer mais etapas. Eu já vou explicar melhor como é que isso funciona. Então vamos supor que eu queira fazer aqui a minha gotinha. Então, posso vir aqui de novo com o meu pincel de rascunho. Vou tentar fazer uma gotinha parecida com aquela. Vou dar um B aqui, diminuir o tamanho do meu pincel e vou fazer um rascunho aqui. Acho que está muito forte esse negócio. Vamos diminuir aqui para 9, 10 para ele ficar mais clarinho. Meu slimezinho parece o slimezinho do Dragon Quest. Show de bola. Fazer um olhão. Oi. Faz parte. Tipo,
É por isso que é importante a gente prestar atenção na line art, porque se você for usar a seleção para poder colorir ou preencher alguma coisa depois, é bom as coisas estar bem separadinhas. Eu vou pegar aqui, vou deixar do jeito que está mesmo, não é para ficar idêntica a outra não, só para a gente ter uma noção mais ou menos de como funciona. Ó, outra coisa, ferramenta de seleção serve para quê? Para a gente poder corrigir o desenho. Dá um Ctrl T aqui, seleciona, vai lá e transformar. Você pode diminuir o tamanho, ir mexendo aqui, acertando para ficar do jeitinho que você gosta, do jeitinho que você quer, tá? Então, ao invés de mudar o desenho todo, eu selecionei só a parte que eu quero mudar. Eu tô gaguejando. E tô ficando com a boca seca. Vamos lá. Vamos lá. Então isso aqui, ó, ficou show de bola. Tá mais ou menos no tamanho que eu quero. Não precisa ser perfeito, é rascunho. É para eu ter uma base do que eu vou fazer no meu desenho, tá? Tanto que na hora que eu for fazer a minha line art, eu também não preciso fazer ela perfeitamente igual tá no rascunho. Eu vou só fazer o clean up, né? Eu vou dar uma limpezinha nas coisas. Então, fiz aqui meu rascunho, bem básico, bem de boas, não tem muitos detalhes, não tem nada grandioso. O que eu vou fazer? Eu vou vir aqui na camada de line art e eu vou fazer a minha line art aqui por cima. Posso selecionar uma outra cor aqui. Eu não gosto de usar preto para fazer line art. Eu sempre pego uma cor bem escura, mas nunca preto, tá? E eu posso vir e fazer aqui por cima. Vamos lá. Opa, o pincel de line art é melhor, né? É uma boa também, você pode fazer. Tenta, ao invés de multiplicar, mudar para sobrepor, porque ele escurece ou clareia quando você sobrepõe, e aí fica uma line art mais dinâmica também. Você pode fazer esse tipo de coisa, tá? Então, tipo, eu tô aqui, né? Eu poderia vir aqui ao invés de multiplicar, eu tô usando inclusive multiplicar, não deveria, era para estar usando normal. Normal. Tá? E aí a gente vem cá e vai acertando. Aí mais uma vez, ó, vou fazer aqui, tentar fazer minha line art certinha, bonitinha, tá? Tudo com calma, com paciência, não precisa ter pressa, tá? Muda pra E, apaga as coisas que vocês acham que tem que apagar. Ó, errou, vem cá e apaga. Vai riscar e vai dar Ctrl Z, vai riscar e vai dar Ctrl Z. A vida é isso aí, tá? Embora seja legal vocês não se apegarem muito ao Ctrl Z também, tá, gente? É mais vantagem vocês... na line art, nem tanto. Line art exige mais que você seja um pouco preciso. Mas se for fazer pintura, por exemplo, e a gente pode fazer isso na próxima aula, explicar para vocês qual é a diferença de fazer um desenho digital para uma pintura digital. Se a gente for fazer uma pintura, é mais fácil você ou passar uma outra cor por cima ou apagar e evitar usar o Ctrl Z, porque você perde muito tempo utilizando o Ctrl Z, tá? É um negócio comum de acontecer. Tá. Não ficou muito bom ela como um todo. Posso vir cá e apagar só as partes que eu não gostei e tentar ir corrigindo aqui, devagar, com calma. Tá, você vai fazendo bem devagar. Ó, mais uma vez, ó, não gostei daqui de como ficou, eu posso apagar e fazer de novo, mas eu também tenho outras ferramentas que podem me ajudar. Eu posso vir em Ctrl T, venho nas opções de ferramentas, posso usar aqui o liquefyzinho dela e ó, vou colocando no lugar. Mágica, gente, mágica. Olha isso. Isso aqui é pura magia negra. Aqui eu posso aumentar também o tamanho do pincel, igual eu aumento o pincel normal, usando o Shift e a caneta, tá? Ó. Se eu não me engano, nos aplicativos para celular, praticamente todos também tem essa função,
tá? De você poder mexer. Então ela é bem útil, ajuda bastante na vida. E vamos fazendo. Tem coisa, obviamente, tá, gente, que vale a pena vocês usarem o Liquify e ir acertando, tem coisa que não vale. Tipo, você não vai fazer o desenho todo errado e esperar que o Liquify vai resolver para você o desenho depois. Tá? Tem desenhista que é desenhista de Liquify, que faz tudo torto e tá pouco se lixando para isso. E aí vai tentar resolver tudo no Liquify. Se puder resolver no traço, é melhor. Tá? Tô errando, não tem problema. Volta e faz de novo. Fazer objetos circulares geralmente é bem complicado de se fazer no digital, tá, gente? Que a gente tem que ter um domínio maior da nossa mão, um controle maior. Então a gente tá aqui de boas. Sucintos, tranquilos, maravilhosos. A gente vem cá, dá um Ctrl T de novo e mexe com o Liquify, porque essa partezinha aqui dá pra eu poder resolver ela só trazendo ela para mais próximo do olho aqui principal. Aqui eu posso diminuir um pouquinho também, ó. Pronto, tá? Detalhezinho a gente pode resolver no Liquify, não tem problema. Volta pro pincel, dá o B, resolve aqui. Isso aqui vai funcionar no Photoshop, isso vai funcionar da mesma forma nos programas de celular, tá? Isso vai funcionar no Paint to Size, isso vai funcionar da mesma forma em todas as coisas. É um processinho que a gente vai pegando e vai fazendo, tá? A nossa última aula é para ver tipos diferentes de processo, né? Como é que é a blocagem, como é que vai ser quando a gente resolve em etapas, né? Embora vocês estejam tendo uma introdução das etapas aqui agora, a gente vai ter essas diferenças. Tá? Uma outra coisa, aqui eu coloquei umas partes da line art bem mais grossas do que outras, tá? Mas geralmente é bom vocês pegarem e fazer isso mais ou menos do mesmo tamanho, porque fica estranho se você fizer uma line art que ela não tá condizente ali, sabe? Vamos lá. Deixa eu mudar isso aqui pra cá um pouquinho de tamanho. Pronto. E por fim, mas não menos importante, a gente fazer a boquinha dela. A boquinha é o mais fácil de fazer. Pronto. Fofa. Aí agora é a hora que eu apagaria o rascunho. Eu não preciso, eu posso vir aqui só na não visualização da camada, tirei o rascunho. Fechou, resolvido. Não preciso mais ficar me preocupando com seleção. A seleção vai bater certinha quando eu fizer aqui, tá? Quando eu for pintar, eu posso pintar de outra forma e tal. E ainda tem uma outra coisa. Olha só, se eu for pintar, vamos lá, eu quero pintar com a mesma cor dessa que está aqui. Então eu posso vir aqui, tá? Eu posso pegar o Ctrl, ele vai virar, enquanto eu estiver selecionado com o pincel, se eu apertar Ctrl, ele vira um conta-gotas, tá? Então eu vou pegar aqui o conta-gotas. Soltei o Ctrl, viro no meu desenho aqui já na camada de cores, tá? É importante mudar para uma outra camada. Eu posso vir cá e pintar, da cor que eu quiser. Putz, mas estou pintando por cima da minha line art. Não tem problema. Eu posso pegar as cores e jogar para baixo da minha line art. Pronto. Continuo pintando normalmente, como se nada tivesse acontecido. Tá? Então, é importante vocês verem também como é que é essa interação, tá? As camadas, elas são como se fossem uma camadinha de acetato ou de vidro. E em cada camada de vidro você faz um desenho diferente. E aí você pode colocar eles um por cima do outro até conseguir fazer o desenho completo, tá? Se der errado na line art, você resolve só a line art. Se der errado na cor, você resolve só a cor. Se der errado na sombra, resolve só a sombra.
né? Ou se for fazer um desenho mais complexo, que tem cenário, que tem vários personagens, você pode fazer uma camada para cada personagem, uma camada para cada parte do cenário, enfim. As camadas, elas são um mecanismo de organização, tá? Então ela é uma ferramenta que vai ser muito utilizada no desenho para isso, para você poder se organizar. Então, ó, pintei. Se eu tirar aqui, essa pintura está toda errada, está toda torta. Se a gente olhar aqui direitinho, embora a cor seja bem parecida, né, a gente vê que ela está toda torta, toda errada. Mas como tem a line art por cima, a gente não vê isso acontecer, tá? Eu poderia selecionar também e pintar só na camada. Tipo, posso vir aqui na line art, aí eu seleciono aqui em volta, dou aquele Ctrl Shift I para ficar legal, e aí eu poderia pintar só aqui embaixo? Poderia, funciona também. Mas sim. A função dessas ferramentas, na verdade, é isso. É você meio que manipular a sua imagem o máximo que você puder, sabe? Mas aqui no caso não vale a pena. Por exemplo, eu posso vir aqui e fazer aquele esqueminha de selecionar os olhos, vir para a camada de cores e pintar só com a cor que eu quero para os olhos. Quero que ele tenha um olhinho marrom. Fechou. Aqui. Então eu posso usar esse laranjinho, esse rosinho, enfim. Ou eu posso usar esse marrom daqui, pegar aqui com conta-gotas, Shift Backspace, e eu consigo preencher, tá? Então basicamente aqui a gente vai ter do jeitinho que a gente quer. E percebam, tipo, não tem aquele espacinho branco entre uma cor e outra, tá? E eu também não perdi nada da minha line art, porque eu só estou pintando a camada de cores, tá? Então minha line art está por cima, ela não está sendo afetada de jeito nenhum. Então basicamente é isso aqui, a gente consegue fazer um bom desenho já bem mais organizadinho aqui. Se eu quiser ver só line art no desenho, só line art. Se eu quiser ver só as cores no desenho, só as cores. Então já me facilita a vida. Ok, agora é hora de fazer a sombra. O que eu vou fazer? Aquele mesmo esqueminha que eu tinha feito antes. Mudar aqui para multiplicar e vou diminuir a opacidade aqui para 27, 20, o tom que você quiser escolher. E vou usar aqui o roxinho para poder fazer a sombra. Então mudei para a camada de sombra aqui embaixo e vou fazer o meu desenho. E aqui eu vou fazer meio que sem medo. Deixa eu aumentar mais aqui o tamanho. Fazer meio sem medo, para a gente poder explicar uma outra funçãozinha que a sombra tem aqui no caso. Que a sombra não, né? Que a camada tem. Vou fazer aqui assim. Então, jogar a sombra aqui para baixo da line art, tá? E o que eu vou fazer? Eu posso ver aqui, ó, eu tenho 3 opções aqui no canto da minha camada. Eu tenho a opção de trancar a camada, e aí eu não consigo fazer nada nela porque eu recebo esse avisozinho aqui no canto de que a camada está bloqueada. Eu não consigo pintar, eu não consigo apagar, eu não consigo deletar, eu não consigo mexer, eu não consigo fazer nada com essa camada. O máximo que eu consigo fazer é deixar ela invisível, tá? E é só isso. Eu tenho esse aqui que é de bloquear transparência. Para que serve isso? Se eu quisesse pintar aqui, por exemplo, com verde nessa cor, vou movimentar aqui. Se eu quisesse pintar com verde nessa cor, eu poderia pintar tranquilamente que ela não passaria de onde já está riscado, tá? Então daria para fazer isso também. Mas tem uma outra função aqui, que é a função do meio, que é essa aqui, que é um alfa. Se você clica nela, ela vai fazer o seguinte: é como se a gente utilizasse a camada que está mais embaixo dentro desse grupo para virar um recipiente, ou seja, você vai colocar todas as coisas dentro dela, tá? Então, quando eu clico no alfa, ela entende que ela tem que se esconder dentro daquele recipiente, e aí tudo que faz parte que não está dentro do recipiente vai ficar escondido ali atrás, enquanto só o que está ali no meio vai aparecer, tá? Então a gente pode trabalhar nela dessa forma também. Pronto.
Então, essa é a ideia legal. Aqui no caso, o que está servindo de recipiente são a camada de cores, né? Então, ela vai sempre seguir isso aqui. Se eu habilitar aqui o rascunho, ela vai se esconder dentro do rascunho também. Mas aqui no caso é só a camada de cores. Então, ó, eu basicamente fiz a mesma coisa. Deixa eu dar uma pintura aqui nesse olhinho dela. Normal. Meu Deus, cadê o meu normal? Tem outras opções aqui, tá, gente? Vocês vão ver que tem muitas e muitas opções de mescla, tá? Mas geralmente as que estão aqui nos favoritos são as que vocês mais vão utilizar. Ela já vem com padrão, você dificilmente vai usar mais do que isso. Então vou vir aqui e pintar. Poxa, por que eu não estou conseguindo pintar o olho dela? Ainda está em multiplicar. Pronto. A gente pode vir cá e pintar normalmente. Então é isso. Aqui a gente aprendeu. Primeiro, existem mais de uma forma de você pintar ou fazer um desenho aqui dentro, tá? Você pode pintar utilizando o balde de tinta, você pode pintar utilizando o atalho de backspace, você pode pintar utilizando várias camadas, você pode pintar utilizando a mescla de cores do pincel, e você pode utilizar várias outras ferramentas no meio desse processo para poder fazer o seu desenho, tá? Você pode modelar utilizando a ferramenta de transformação, selecionar uma parte específica que você queira modificar. Você pode utilizar diversas outras ferramentas que o Krita e outros programas possuem, e você ainda vai ter um bom resultado, tá? Conhecer as ferramentas do programa que você está utilizando é extremamente importante, tá, gente? Não subestime isso. O conhecimento da ferramenta de vocês é fundamental para que vocês possam saber o que fazer, sabe? Não adianta eu pegar aqui e falar para vocês, ó, vamos fazer um desenho incrível de um dragão em perspectiva com um cenário no fundo e etc. E aí eu peço para vocês fazerem isso e vocês não sabem nem qual ferramenta utilizar para poder otimizar o trabalho de vocês. Se vocês não conhecem as ferramentas, vocês vão levar muito mais tempo para poder executar o trabalho. Vocês provavelmente não vão alcançar o melhor que vocês poderiam alcançar porque não estão tendo as ferramentas adequadas, e muito provavelmente vocês vão se frustrar durante o processo porque vocês querem fazer uma coisa legal e aí estão fazendo uma coisa que é mais meia boca porque vocês não têm certeza se está fazendo certo ou não, tá? Saber qual ferramenta utilizar dentro do processo de trabalho é muito importante. Todos os programas, né, principalmente agora que a gente está numa época em que os programas estão evoluindo muito rápido, todos os programas têm muitas ferramentas, tá? Tipo, principalmente programas que oferecem aqui filtros, tá? Essa opção aqui de filtrar, olha só na opção de ajuste, a gente tem diversas outras opções aqui dentro que são muito legais e muito importantes, tá? Na opção artístico, você vai ter diversas outras opções também. Na opção de borrar, você tem diversos tipos de borrar. Cara, você consegue borrar de formas diferentes o desenho, sabe? Tem borrão de quadradinho, borrão de triângulo, sabe? Tem borrão em volta, borrão de movimento. Tem vários borrões aqui, sabe? Cores, você pode mudar as cores. Você pode pegar uma imagem já pronta e transformar ela num contorno, alguma coisa do tipo, tá? Tem uma outra coisa muito legal, deixa eu pegar aqui, deixa eu ir aqui em abrir, deixa eu ir aqui na água, tem bastante coisa legal aqui, eu acho que é isso aqui, mano, eu posso pegar, por exemplo, com essas ferramentas que eu mostrei para vocês, e eu posso fazer, tipo, mudar o corpo desse cara aqui, sabe? Tipo, deixa eu fazer o seguinte, dar um Ctrl J, Ctrl J duplica a camada, mas vocês também podem vir aqui do ladinho e vai aparecer a opção de duplicar. Não, perdão, aqui não aparece a opção de duplicar, você pode vir na camada aqui, clicar com direito e aparece a opção
de duplicar camada ou máscara, que é Ctrl J. E aí o que acontece? Eu posso vir aqui, usar a ferramenta de seleção. Ó, ela vai selecionar só um conjunto de cores. Eu posso ir clicando e selecionando tudo, ou eu posso ainda fazer o seguinte, posso vir aqui com a seleção manual e fazendo a seleção do corpo desse cara aqui. Ok, com todo o cuidado do mundo. Isso aqui é um exercício de manipulação de imagem, mas que é legal vocês fazerem para vocês poderem integrar a seleção de vocês com a ferramenta de seleção, tá? Para vocês aprenderem a identificar onde estão os contornos, etc. Também é bem legal. A gente vai fazendo. Vamos supor que aqui eu fiz assim, ó. Eu selecionei áreas demais. Eu posso apertar Ctrl, ele vai aparecer com a opção de menos ali e eu desseleciono o que eu quero. Tá, então eu posso fazer isso aqui, gradualmente. Vamos lá, não vai ficar a seleção mais perfeita do mundo não, mas vai servir para o que eu quero explicar para vocês. Posso pegar uma imagem que ela já está pronta e eu posso alterar ela. Então, por exemplo, vamos supor que às vezes você pegou um cliente e aí ele queria que você fizesse um personagem e aí depois ele fala, tipo, depois que você fez o personagem, passou horas trabalhando naquilo, vem o terror de todo ilustrador que trabalha por encomenda, que é a alteração. Ok? Prepare-se, alterações elas existem, elas precisam ser feitas e você vai ter que saber lidar com elas. Então, quando o cliente chegar para você e falar, pô, mas a pele do meu personagem, ela era mais esverdeada, eu achei que essa aí ficou muito bronzeada, esse cara tá muito padrãozinho, aquele negócio mais esverdeado, porque isso aqui é um comercial de anabolizante, a cor principal é verde do anabolizante, porque ela é feita com um material tóxico que veio do rio da Cibran. O rio da Cibran, para quem não sabe, é um... Oh, Jesus! É um rio que tem aqui perto, tem os peixes mutantes e tudo mais, onde tinha uma empresa que fazia remédio. E ó, a gente tem aqui a seleção do nosso desenho. Mais uma vez, repetindo aqui, quanto melhor a seleção do desenho de vocês, melhor vai ser para vocês poderem alterar depois e melhor vai ser o resultado que vocês conseguem, cara. Então, esforcem-se para ter uma boa seleção do desenho de vocês, tá? Mesmo que dê trabalho você selecionar tudo, mas esforce-se para ter uma seleção boa. Eu vou fazer uma seleção bem bosta, vocês vão ver como é que isso vai fazer diferença. Estou tentando ser meio rápido aqui, para a gente não gastar muito tempo com esse exemplo, mas a ideia é essa. Vocês vão ver como é que uma seleção ruim ela faz diferença. Então vamos lá. Eu quero mudar a cor desse cara. Tipo, eu posso pintar por cima, mas eu também posso fazer aquele famoso Ctrl U, vir aqui, ó, e mudar a cor dele aqui. Eu posso mudar para um tom mais esverdeado. E assim a gente faz o Hulk, sabe? Ou a gente pode fazer o Yondo, ou a gente pode fazer o Thanos, ok? Então, só nessa brincadeirinha de ficar mudando cor, a gente já começa a ter algumas diferenças no nosso desenho que são bem legais, sabe? Posso deixar isso aqui mais acinzentado, posso deixar a iluminação um pouquinho menor para ele ficar com a pele um pouco mais escura, ou posso avivar mais as cores e deixar ele parecendo uma uva. Enfim, dá pra gente ir brincando com isso à vontade, sabe? Testem isso, tentem pegar, achar um desenho de vocês e mexer neles. Vou pegar um outro trabalho aqui, não precisa. Vou pegar um outro trabalho aqui que é interessante da gente ver. Vou pegar Nem a Pau Juvenal. Deixa eu pegar aqui o Tiafrânio.
Vamos abrir, aí, show. Então vamos supor aqui que eu quero mudar a cor do casaco do tio Afrânio. Ó, perceba que a minha organização aqui já tem um grupo de camadas, e dentro desse grupo de camadas tem 4 outros grupos de camadas. Tá? Que aí eu posso saber o que eu quero fazer. Eu venho aqui no tio Afrânio, eu vejo aqui em relação à cor base dele. Separei só a cor base. Posso vir aqui e selecionar a cor base dele. Show de bola. Pronto. Quero mudar o casaco dele para... Vamos lá, selecionar essa parte aqui. Roxo. Então posso vir aqui, selecionar o roxo. Dar um shift backspace e eu tenho roxo. Tá? Então a gente vai ter gradualmente aqui alguns detalhes que a gente vai mudando. Claro que tem coisa aqui que não se encaixa, né? A cor da sombra aqui não se encaixou bem. A gente pode mudar para outras cores depois, mas basicamente é isso. Selecionou direitinho, ó, foi bem rápido, eu consegui mudar a cor do casaco do meu personagem, sabe? Então, tenham uma boa organização de camadas para poder fazer o desenho de vocês e saibam como utilizar as ferramentas que vocês estão fazendo, tá? Que vocês estão utilizando, perdão. Aqui a gente vai ver que no Krita, por exemplo, a gente tem diversos tipos de pincéis. Tem alguns pincéis que eles funcionam como borracha. Deixa eu fazer aqui um traço aqui. Então, a gente tem pincel que funciona como borracha, por exemplo. Aí você clica nele e ele já risca. E são tipos de borracha diferentes. Essa aqui, por exemplo, é uma borracha que ela apaga com suavidade. E essa daqui é uma borracha de precisão. Ela já corta de uma vez. Você vai ter diversos tipos de pincéis também. Então você vai ter pincéis mais suaves. Tá? Pincéis mais suaves costumam ser um pouquinho mais pesados. A gente tem pincel para rascunho, que é bem legal, porque ele tenta simular o efeito que o lápis tem de fato. Tá? Então a gente pode fazer isso. Tem muito pincel texturizado. Tá? Esse aqui, por exemplo, ó, que tenta simular o giz. Mas tem outros que também tem formatinho de giz e que são bem legais. Tá? A gente tem pincel que tenta simular marcador. Ó. Então, ele faz mais ou menos os mesmos tracinhos que o marcador faz. Já usei bastante esse pincel, inclusive. Tem os pincéis para aquarela, que são uma parada muito à parte assim, do Krita. Outros programas também possuem pincéis de aquarela, mas os do Krita, para mim, são os melhores. E o legal é que eles vão mudando conforme você vai passando. Ó. Eu tô passando o pincel cá em cima e ele tá mudando o que tá lá atrás. Ó. Conforme eu vou mexendo o que tá cá em cima, ele continua mexendo nas cores que estão mais atrás. Então isso é bem legal, é um pincel que tá animado, sabe? Ele tem um efeito muito parecido com o que uma aquarela tem de verdade. Tem esses outros pincéis aqui, que são pincéis que a gente chama de pincel molhado, porque eles meio que vão dar blur e textura ao mesmo tempo, como se fosse um pincel de verdade, só que com um diluente de tinta, sabe? Então isso aqui é bem legal quando você quer simular uma pintura de quadro, tá? São bem úteis. Tem esse pincel aqui que simula espátula. Enfim, tem vários outros aqui que são bem legais e que é bom da gente pegar. E tem alguns pincéis com funções especiais. Por exemplo, esse aqui tem a função especial de escurecer as coisas. Você passou a cor nele aqui e ele escurece. Então ele faz a sombra naturalmente nas coisas aqui, assim. Ele vai sombreando as coisas. E esse aqui, se você escolhe preto, vamos lá, se você escolher preto, ele escurece gradualmente. Se você escolher branco, ele clareia gradualmente, mas nunca pintando 100%, assim. Ele vai gerar uma sombra, um clareamento, não é natural, mas é mais eficiente. Tá? Tem o pincel de experimento, que você vai fazendo as formas aqui assim, é bom para você fazer silhuetas das coisas, tá? Você risca e é como se ele fizesse o formato do que você quer e aí preenchesse para você, já automaticamente. Então esse é um pincel legal para quando você está fazendo alguma coisa com silhueta. Vamos supor que eu queira fazer aqui a silhueta de um rosto.
Então ele vem cá e faz para mim esse preenchimento aqui. E aí depois eu poderia vir com outro pincel aqui, sei lá, vamos pegar um pincel aqui mais de rascunho. E eu poderia vir cá e pintar, tipo, sei lá, o nariz nesse cara aqui. Mais um olho. Tá, então a gente vai tendo essas possibilidades. Tem muito pincel legal aqui no Krita, com muita função legal, que boa parte dos outros programas não tem essas funções, tá? Então, inclusive tem os pincéis aqui que eles são redundantes, tipo esse daqui, ó. Cadê? Tipo, esse pincel aqui é para movimentar a cor. Perdão, esse aqui é para contrair a cor. Eu acho que é esse aqui que é para movimentar a cor. Você movimenta as cores para os lados. É a mesma coisa que o Liquify faz, tá? Então tu vai jogando as cores meio que pro lado. Ele faz exatamente a mesma coisa que o Liquify faz, só que ele dá uma borrada aqui mais violenta do que a do Liquify. Então você pode usar o pincel para fazer isso também. É uma das formas viáveis sobre ele, tá? Tem pincel de Ashura, tá? Isso aqui é muito útil para quem faz mangá, o quadrinho, também é bem legal. Tem aqui o pincel de retícula, que é bem útil também. Bom, mais pincel de retícula. Esse aqui ele fica mais fininho ou mais grossinho conforme você vai apertando, então é legal. Tem pincéis de efeito, de sujeira, de textura. Tem muita coisa de textura aqui para vocês poderem pegar. E o melhor de tudo, vocês podem vir alterar isso. Então, por exemplo, fiz aqui essa textura, achei esse pincel de textura legal. Eu posso vir aqui nas opções aqui de pincéis e eu posso escolher outra textura para poder fazer o mesmo efeito. Então, se eu vier aqui e utilizar o mesmo pincel com a outra textura, vai ter um efeito diferente, tá? Então, é o mesmo pincel que eu fiz esse efeito aqui, eu estou fazendo esse efeito aqui. E se eu vier aqui e mudar de novo, por exemplo, para colocar essas plantinhas aqui, ele vai fazer a mesma coisa. Então, enfim, você nunca fica órfão com o Krita, tá? Ele vai te dar diversas outras oportunidades. Se você quiser criar o próprio pincel, vocês também conseguem criar o próprio pincel. Eu acho que eu posso fazer um tutorial para vocês sobre isso mais pra frente, depois se vocês quiserem, tá? Porque aí vocês podem pegar, por exemplo, aqui não tem casa, mas vamos supor que você vai fazer um desenho de muitas casas, todas elas empilhadas, umas por cima da outra, quer desenhar uma favela. Você não vai desenhar casa por casa, você faz um pincel de casinha e você vai passando e ele vai espalhando as casinhas pelos lugares. E aí fica interessante para vocês poderem fazer as coisas. E é isso, você pode fazer rio, tem coisa para você fazer rio, tem coisa para você fazer montanha aqui, ó, colocar umas montanhas aqui atrás. Enfim, dá para vocês fazerem muita coisa legal utilizando os pincéis do Krita e dá para vocês mexerem bastante nas ferramentas, tá? Essas são as ferramentas principais para ilustração, mas vocês podem fazer edição de imagem, vocês podem fazer coisas com vetores, vocês podem fazer design para jogos, pixel art, etc. Eu estou falando aqui de ilustração e pintura digital, então é mais conveniente falar sobre essas coisinhas daqui. Tá, deixa eu dar uma apagada em todo o restante aqui. Então é isso. Feito isso aqui, entendendo um pouquinho como é que funcionam essas ferramentas aqui, a gente começa a ter mais facilidade. Então vamos lá. Eu acho que eu falei mais do que eu deveria ter falado, né? Agora era a hora de eu ver vocês fazendo alguma coisa. Vocês desenharam alguma coisa enquanto eu estava falando aqui? Ou vocês só estavam prestando atenção? Deixa eu ver como é que tá aqui os chats. Chats. Quando o Krita lançar para o iPad, é um plano de lançar para o iPad, até porque a plataforma é bem parecida. Krita e Unix são basicamente a mesma coisa. Krita não, perdão. Linux e Unix são basicamente a mesma coisa.
como faz para aparecer o pixel a grade de pixel art. Você vem aqui em exibir, mostrar, se eu não me engano é mostrar réguas. Você pode criar uma grade aqui, mas tem um outro método para poder criar grade também, que eu não vou lembrar agora, mas que eu posso procurar depois para te mostrar. Aqui ó, mostrar grade, de fato. Aí ó, mostrar grade. Tem aqui. Tá, então, exato. Sim. Então, mostrar grade de pixel e mostrar grade padrão, tá? Então, a gente pode... Se você só der zoom, tiver como mostrar grade de pixel aqui também, ela já vai. Deixa eu tirar aqui a grade normal. Ó, se você só der zoom eternamente aqui e chegar no ponto de pixel art, ela automaticamente mostra a grade para você também, tá? Então, tipo, isso aqui serve para uma pixel art, você tem a gradezinha para você poder trabalhar. Se você tirar um pouquinho mais o zoom, ele já não fica mais com a grade. Deixa eu ver aqui. Para selecionar as cores iguais, essa ferramentazinha aqui do canto, olha só. É esse conta-gotas com uma seleção que está ali do lado. Eu acho que ele não tem atalho pré-definido, né? Ferramenta de seleção de cores semelhantes. Preenchimento, Shift Backspace ou baldinho de tinta aqui, ó. Só clicar que vai. Tinham me perguntado nessa semana como é que preenchia com padrões, porque tá vendo aqui, ó, vocês têm a opção de colocar padrões também. Então, sei lá, vamos supor que por algum motivo na vida eu quero fazer uma gotinha e ela tem padrão de tecido. Caguei, é um tecido verde. Eu venho aqui na ferramenta de preenchimento, venho nas opções de ferramentas e eu clico aqui, ó, em selecionar em usar padrão, e aí quando eu clicar ele vai aplicar um padrão de tecido aqui em cima, tá? Aí naturalmente eu vi aqui, sei lá, trocaria para sobrepor e aí tudo ela ficaria com um negocinho de padrãozinho assim de tecido, tá? Mas é uma forma de vocês poderem utilizar esse padrão aqui também, porque tem outras coisas legais aqui, ó. Tem padrãozinho de terra, tem padrãozinho aleatório, padrãozinho de árvore, tá? Então se você quiser fazer um tronco de árvore, se quiser fazer uma escama de algum animal, se quiser fazer corrente, né, tipo malha de cota, papel alumínio, coisas abstratas de gente que estava usando conteúdos ilícitos, entendeu? Esse tipo de coisa assim. Tem vários padrõezinhos diferentes que você pode achar interessante para alguma coisa e pode utilizar nos seus desenhos. Ó, tem de colmeia, enfim, dá para fazer muita coisa, gente. Gente, sério, Krita é coisa maravilhosa de Deus. Aqui, a Vitória falou que ela prefere apagar do que usar o Ctrl Z, né? Como eu disse, é melhor vocês realmente apagarem do que usar o Ctrl Z. Pode usar o GIMP? Pode usar o GIMP, cara. O GIMP, inclusive, é muito bom. Eu achei um pouco confuso, mas ele é mais próximo do Photoshop do que o Krita consegue ser, tá? Ele é muito bom para você fazer manipulação de imagem, que é sensacional. Mas dá para fazer também desenhos nele. Tem um cara, inclusive, o Elias Silveira, que ele faz uns desenhos no Krita no GIMP, que são maravilhosos, assim. Inclusive, eu acho que eu tenho até GIMP instalado aqui. Deixa eu ver se eu tenho. Gráficos. Não tenho, mas vem por padrão geralmente instalado o GIMP. Eu sempre tiro porque eu não uso. Sim, o GIMP é muito bom para fazer essas aulas síncronas. Ele tem suporte, o quadrinho é gratuito, para eu sei tudo a mesma lindeza. Inclusive gostei pra caramba disso aqui, usando as forminhas, muito bom. Show de bola. O Krita, ele é 1001 utilidades, tá? Programas de Linux geralmente vão ser, tá, gente? Krita, Blender, é tudo 1001 utilidades, tá?
O Krita ele funciona para ilustração, ele funciona para você fazer manipulação de imagem, ele funciona para você fazer pixel art, ele funciona para você fazer animação. É um programa que ele é bem completinho, assim, dá para você usar para muita coisa. Inclusive no workshop do Lucas Peixe, ele vai fazer, se não me engano, usando o Krita, porque tem funções básicas, ou o Krita ou o OpenToon, se eu não me engano. Mas assim, tem umas funções bem básicas de animação. Então, ó, só aqui já deu pra gente ter uma ideia legal. Já tá na hora de finalizar já. Então é isso, gente. Se vocês não ficaram com nenhuma dúvida, tá? Então é isso, vamos finalizar por aqui. Eu vou fazer um resuminho do que a gente aprendeu aqui hoje. Isso aí. Se pá, isso aqui vai estar gravado, tá? Na verdade eu tô gravando agora e eu vou ver se eu consigo editar direitinho, deixar um resuminho legal pra vocês. E é isso. Qualquer coisa, tamo junto. Só lembrando para quem tá participando aqui do workshop, mês que vem tem mais um workshop, as inscrições já estão abertas, vocês podem participar com a gente. Tá, então vai lá no quadro de avisos aqui mesmo no nosso servidor do Discord, tá? Aqui no topinho, cadê? Quadro de avisos, cá em cima, ó. Quadro de avisos aqui. Tem um linkzinho para vocês poderem seguir, que é essezinho aqui do workshop, tá? Então vem cá, ver direitinho quais são os pré-requisitos para as aulas, tal, o que vocês querem, o que vocês vão aprender e tudo mais. E aí façam as inscrições de vocês, cliquem para fazer as inscrições de vocês, para vocês poderem começar a aprender a animar coisas com o programa que vocês tiverem aí. Se não tiver programa, dá para fazer também. Enfim, maravilhoso. O Lucas Peixe vai ter que se virar aí, vai ter que rebolar para poder ensinar em diversas plataformas. Mas é isso aí. A gente tá bem empolgado com isso aqui. Acredito que vai ter bastante gente se matriculando já. Então aproveita para fazer a inscrição de vocês antes que acabe as vagas. E depois não vai ficar chorando dizendo que não tem vaga, gente, pelo amor de Deus. Tá? Lembrando que nesse especificamente eu não vou fechar uma semana antes, mas eu também não vou fechar em cima do dia, tá? Vou fechar provavelmente ali no domingo, fecha as inscrições, tá? Se vocês não, no domingo antes do workshop, se vocês não tiverem feito a inscrição de vocês, babau, já foi, já era, não vamos abrir mais, só ano que vem. E é isso aí, galera. Eu vou finalizar por aqui. Obrigado pela participação de vocês. Vocês foram incríveis, tá? Tá, manda pra mim. Tá, vai deixando aí aqui na galeria dos alunos que eu vou vendo direitinho o que vocês estão fazendo, tá? E depois eu dou um comente aqui nas coisas que vocês já postaram, tá bom? É isso. Muito obrigado. Beijo pra vocês e até a próxima. E até a próxima.